retomando então, pessoal, a parte número 2 aí da nossa aula. Então, falamos na primeira parte sobre a resolução dos exercícios da DVA e fiz aí um overview sobre o fluxo de caixa, tá? O CPC3. Agora a gente vai entrar especificamente aí nos slides, tá? Vamos falar e vamos ver aí o que nos diz, digamos assim, né? Esse CPC, essa norma, tá? Estão vendo aí os slides, e como eu falei para vocês, esse aqui infelizmente ainda não está no padrão aí da Legale, mas dá para a gente pelo menos acompanhar aí, tá? Então, pessoal, esse CPC aqui, ó, demonstração dos fluxos de caixa, tá certo? CPC 03. O que nós temos que ver com fluxo de caixa é esta norma aqui, tá? CPC 03. Muito bem, então vamos lá. Ó, então qual que é o objetivo, digamos assim, né, de a empresa fazer o fluxo de caixa? Então a gente tem aqui, ó, então, fornecer base para avaliar a capacidade da entidade, gerar caixa e equivalente de caixa. Então a empresa opera no seu dia a dia, tá? A empresa está lá operando no dia a dia e a pergunta que se faz é: como é que eu sei se ela está gerando caixa? Como é que eu sei se ela está gerando recurso? Como é que eu sei se ela está gerando benefícios? Muito bem, fluxo de caixa mostra isso para a gente, tá bom? Pessoal, deixa eu só mudar aqui um pouquinho, porque está dando um delay na minha voz aqui, tá? Um minuto. Isso, estão me vendo? Bom, então vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Aqui vocês conseguem perceber melhor a minha voz. Estava dando um delay, aí é ruim para depois, para quem está assistindo o vídeo, tá bom? Bom, então é o seguinte, pessoal, olha só. Então a gente tem, digamos assim, a empresa opera e a gente precisa então verificar essa operação da empresa, como é que ela está gerando benefício ou não, como é que ela está, digamos, gerando recursos para a entidade, tá bom? Bom, então a gente tem aqui, ó. Então ela fornece base para avaliar essa capacidade da geração de caixa e equivalente de caixa, isso é fundamental no negócio. Depois, mostrar alterações históricas de caixa e equivalente de caixa, ou seja, historicamente a empresa ela vai gerando caixa, vai gerando benefício e a gente precisa analisar isso. Ou seja, quanto mais eu conheço o meu passado, melhor eu consigo fazer uma projeção para o futuro. Então, é muito importante a gente ter essas alterações históricas. E a própria classificação do fluxo de caixa aqui em atividades específicas. Ou seja, vocês vão ver que essas atividades elas são operacionais, investimento e financiamento. E elas são necessárias para que você, na hora que for classificar o fluxo, você possa fazer análises mais precisas, certo? Como eu disse para vocês lá naquela introdução, o quanto eu estou gerando de caixa, o quanto eu estou investindo no negócio, o quanto eu estou pagando ou gerando ou sendo financiado, tá certo? Muito bem. Depois ele tem aqui, ó. Então, os benefícios, então, que são gerados, né? Por meio lá das informações da DFC. Então, primeiro, mostrar a capacidade de gerar fluxo de caixa líquido, como ele falou ali no início. Mostrar a capacidade de a empresa honrar seus compromissos, pagar dividendos e retornar empréstimos obtidos. Bom, isso aqui é importante porque por meio da geração do fluxo de caixa que a gente consegue fazer isso. Se eu não consigo gerar caixa, evidentemente eu não consigo pagar dividendos, não consigo pagar financiamento, não consigo dar retorno para os acionistas, certo? Então isso é fundamental. Mostrar liquidez, solvência e flexibilidade financeira da empresa. Claro que para fazer isso aqui, gente, vocês vão ver lá no, se não me engano, quinto semestre, o sétimo, né? Vocês vão ver análise de balanços, tá? E na disciplina de análise de balanços, o que vocês têm? Você tem índices econômico-financeiros que vocês podem ver essa liquidez aqui. Só que o fluxo de caixa ele vem a complementar aquele tipo de informação que é gerada lá
nos índices econômicos financeiros. Mostrar taxa de conversão de lucro em caixa, ou seja, para cada real que você tem de lucro, quanto ele se transforma em caixa, quanto ele se transforma ou quanto é proveniente de um investimento, ou quanto você consegue de financiamento para gerar esse caixa. Mostrar o grau de precisão das estimativas passadas. Porque se nós estamos falando, eu disse para vocês, esse fluxo de caixa, ele vem do passado. Então eu pego o meu passado e faço as minhas projeções futuras. Muito bem, essas projeções, qual é o meu nível de acerto ali? Quanto dessas projeções eu efetivamente estou acertando? Quantas dessas projeções eu efetivamente estou, digamos, estou melhorando ou não? Tá? Então isso vai acontecer, essa análise a gente vai perceber no momento em que você começa, então, comparar aquilo que você projetou com o fluxo de caixa real que aconteceu no período. Tá? Ó, mostrar os efeitos sobre a posição financeira da empresa, das transações de investimento e financiamento. Então ele mostra, além das posições de investimento e financiamento, ele vai mostrar a questão da operação, tá? Mas qual é o impacto daquilo que você pega emprestado, daquilo que você paga e daquilo que você investe. Então a gente tem esses detalhes aí que o fluxo de caixa nos mostra, tá? E aqui, pessoal, a gente entra então em algumas definições, tá? Algumas dessas definições vocês já estão acostumados, nós já falamos, então digamos que essas definições elas serão um pouco mais rápidas aí para vocês entenderem, mas tem algumas que são fundamentais, são muito importantes. Essa primeira que a gente vai ver aqui, que é caixa equivalente de caixa, é fundamental. Porque se você não entender bem caixa equivalente de caixa, pode ser que você tenha dificuldade para, na prática, classificar as aplicações financeiras ou os procedimentos que você tem lá de caixa, bancos, mas principalmente aplicação financeira, como se aquilo é caixa equivalente de caixa ou se vai ser um investimento, tá bom? Então vamos lá. O que é caixa, pessoal? Ó, ele vai definir caixa equivalente de caixa, mas primeiro o que é caixa? Para fins de fluxo de caixa, ele determina aqui, ó, que caixa, tá, compreende o numerário em espécie, ou seja, e depósitos bancários disponíveis. Ou seja, é aquilo que você tem lá na sua gaveta e é aquilo que você tem em banco. Então, na sua conta corrente e na sua conta caixa, lá em dinheiro na sua gaveta, isso para fluxo de caixa é considerado caixa. Por quê? Porque está disponível. O dinheiro no banco ele não está ali na sua mão naquela hora, mas ele está disponível. Você pode simplesmente ir lá, resgatar e pronto, você já está com o recurso na mão, tá? Bom, claro que se você tiver restrições com esses recursos, então você tem uma situação diferenciada. Bom, outra coisa são os equivalentes de caixa. Então, isso aqui é um pouquinho mais detalhado e depois, mais para frente, ele vai definir melhor o que é equivalente de caixa. Ó. Então, são aplicações financeiras de curto prazo, alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Eu vou detalhar um pouquinho. Depois ele fala aqui fluxo de caixa. Fluxo de caixa, pessoal, é a entrada, é a movimentação e a saída que você tem lá nos seus caixas equivalentes de caixa. Então, entrou dinheiro no caixa, entrou dinheiro no banco, saiu, pagou, fez a aplicação financeira, isso é um fluxo de caixa, ou seja, é uma entrada ou saída de recursos, tá? É uma entrada ou saída de dinheiro. Bom, vejam que aqui, pessoal, então, ó, ele dá um conceito mais detalhado do que é caixa equivalentes de caixa, tá? Ó, ele fala aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, ele vai detalhar um pouquinho mais. Então, eu vou ler novamente e vou explicando, e algumas coisas aqui ele vai repetir ali no outro slide, mas pelo menos a gente reforça o conceito. Então, o que são equivalentes de caixas? Ele fala lá, ó, primeiro, são aplicações financeiras de curto prazo. Bom, entenda-se aí por curto prazo, pessoal, neste conceito aqui, especificamente do fluxo de caixa, curto prazo é aquilo que tem vencimento de até 90 dias. Então aqui a gente não fala, não trata aí do curto prazo pensando no circulante e não circulante, tá certo? O circulante e não circulante é uma coisa. Para este processo aqui, nós estamos falando então de 90 dias e outra coisa. Não é 90 dias, pessoal, a partir da data do balanço. É 90 dias a partir da data da operação. Então, especificamente para esse caso, quando a gente fala, ó, então tem uma aplicação financeira de curto prazo. Para fins de fluxo de caixa, 90 dias a partir da data da operação.
certo? Esse é o primeiro item que a gente tem aí, ó. Então, são aplicações financeiras de curto prazo. Então, de alta liquidez. Bom, o que significa alta liquidez? Que você pode transformar em dinheiro a qualquer momento. Ou seja, eu simplesmente ligo para o banco, resgato esse dinheiro e ponto final. Eu simplesmente tenho aí uma, digamos, uma rentabilidade, não rentabilidade, uma liquidez imediata. Eu ligo lá, claro que não precisa ser no mesmo dia ou na mesma hora. Vai, se você tem esse resgate para alguns dias, ainda assim é considerado alta liquidez. O que a gente não pode pensar aqui em liquidez, pessoal, é ter, digamos, vamos supor, você faz o resgate ou você só pode fazer o resgate daqui 3, 4, 5 meses. Então, se você tiver uma situação desse tipo, gente, você não tem alta liquidez, tá? Então, ó, são aplicações financeiras de curto prazo, até 90 dias, e de alta liquidez. Você liga, pede o resgate, pede a baixa e o seu dinheiro está na sua conta ou demora aí pouquíssimo tempo para esse recurso estar na sua conta, tá? Muito bem. Aí ele continua, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa. Ou seja, quando você resgata essa aplicação, você sabe o que você vai resgatar. Você sabe o valor que vai, digamos, entrar na sua conta corrente, tá? É assim, quando você faz o resgate, então você sabe que pode ter ali uma taxa, você vai ter o imposto, mas percebe que são itens conhecidos, são itens que você sabe, tá? Porque se você tem itens aí que eles digamos, você vai resgatar um valor que você não tem a mínima ideia, então efetivamente esse daí não é um equivalente de caixa. E ó, complementando, ele diz aqui, ó, e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Então, por exemplo, quando você compra ações ou algum tipo de aplicação financeira cujo valor pode mudar a cada dia, então ali não necessariamente você tem um equivalente de caixa. Isso acontece, pessoal, porque você vai, como se diz, você vai fazer aí digamos, uma aplicação financeira de alto risco, em ações, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, e na hora de resgatar você não sabe, não tem a mínima ideia do valor que você vai resgatar, tá? Bom, a Domênica está perguntando se os rendimentos da aplicação entram no equivalente de caixa. Não, Domênica, o resultado, né, digamos assim, a receita financeira, ela vai entrar lá no resultado, tá? Então você vai perceber o seguinte, que dependendo do método que a gente está usando, se for o método direto, então quando ele entra efetivamente, veja, ele sai vamos pegar, ó, na prática nós temos assim, você tem a aplicação financeira e o rendimento. Então o rendimento ele sai da conta de aplicação financeira e entra na sua conta corrente. Ou seja, ele continua sendo equivalente de caixa, certo? Porque ele entrou e saiu, ele saiu de equivalente de caixa, ou seja, aplicação financeira, e entrou em bancos, conta corrente, e aí os dois são equivalentes de caixa. Agora, isso no método direto. Se estiver falando do método indireto, tá? O que vai acontecer? Você tem, isso vai para receita, certo? Vai para resultado. E lá no método indireto, a gente começa ajustando o resultado do período. Então, ele já vai estar dentro do resultado, tá? Então, o rendimento da aplicação entra no equivalente de caixa? Bom, se for método direto, ele é equivalente de caixa o tempo todo. Se for método indireto, ele vai estar na receita e a gente depois vai fazer. Nesse caso, não tem nem ajuste, porque ele automaticamente está no seu equivalente de caixa e vai estar no resultado do período, tá? Então, eu poderia dizer, rendimento de aplicação financeira é equivalente de caixa? É equivalente de caixa, tá? Muito bem. Aí nós temos aqui, ó, continuando. Tá? Então ele fala aqui, ó, montante conhecido de caixa que estão sujeitas ao insignificante risco de mudança de valor. Ou seja, esse risco de mudança de valor ele tem que ser baixo. Porque se eu estiver fazendo aplicação em ações, se eu estiver fazendo investimento ou fazer investimento em sei lá, principalmente em ações ou em alguns casos câmbio, tal, né? Alguma aplicação, algum investimento que corra um risco de, na hora de resgatar, você não tem a mínima ideia do valor, consequentemente, esse tipo de aplicação, esse tipo de investimento não é equivalente de caixa, tá bom?
Então vamos lá, complementando aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, equivalentes de caixa, então, são mantidos. Essa informação é muito importante para você diferenciar aquela aplicação financeira de se ela é um equivalente de caixa ou se ela vai ser digamos, um investimento, tá? Então ele fala, ó, equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo e não para investimentos. Bom, então aqui nós estamos falando o seguinte, você tem um dinheiro lá que você fez uma aplicação financeira. Qual a finalidade dessa aplicação financeira? Bom, eu apliquei esse dinheiro agora, mas eu vou usar daqui 2, 3 meses. Então veja que isso é para capital de giro. Ou seja, por isso que ele fala até 90 dias. Porque se você tem a intenção de usar esse recurso depois ou após 90 dias, então efetivamente não é necessariamente um equivalente de caixa. Ele passa a ser um investimento. Então, por isso que eu já até comentei com vocês que quando a gente faz a classificação de aplicação financeira, ela vai ser disponível para negociação, disponível para venda ou mantido até o vencimento. Tá? Então essas são as 3 classificações que nós temos. Quando nós deixamos essa aplicação financeira como disponível para negociação, ou seja, eu posso resgatar a qualquer momento, e você tem a intenção de resgatar a qualquer momento, então é um equivalente de caixa. Se você tem um dinheiro que você fez uma aplicação financeira e você fala assim, puxa, esse dinheiro está lá, se aparecer alguma coisa, eu utilizo. Se não aparecer nada de interessante, o que eu faço? Mantenho na aplicação financeira. Então vejam que este tipo de operação não é um equivalente de caixa. Esta operação é um investimento. E se ela for mantida até o vencimento, e se o vencimento for superior a 90 dias, aí a gente tem também um equivalente, um investimento. Mas aí eu tenho uma restrição, pessoal, que é o seguinte. Imagina que você está fazendo lá uma aplicação financeira. Eu diria assim, o investimento, o vencimento da operação é importante, mas você tem a seguinte situação. Imagina que você vai fazer uma aplicação financeira, você está aplicando em títulos do governo, ele vence daqui, sei lá, daqui 3 anos, tá? Mas o fundo quando você aplica em títulos do governo, você pode resgatar toda semana, tá? Então imagina, o vencimento passa dos 90 dias, mas a sua intenção, esse é um pensamento meu, tá, pessoal? Se você pegar uma empresa de auditoria, uma Big Four, talvez ela vai falar que é diferente, mas eu entendo que isso está mais atrelado à sua intenção. Por quê? Porque é a essência sobre a forma. A data que está lá no contrato ou no investimento que você está fazendo é forma. A sua intenção de usar o recurso é a essência. Então, se você aplicou um recurso que vai vencer numa aplicação financeira daqui 3 anos, mas você vai usar daqui 1 mês, então é equivalente de caixa, tá bom? Bom, a Thalita está perguntando aqui se o fundo de investimento do banco é um equivalente de caixa. Bom, Thalita, vai ser o seguinte, quando você faz uma aplicação, né, é um fundo de investimento no banco, primeiro, ele tem que ter essas características aqui, ó, que nós estamos falando. Ou seja, ó, ele tem que ser uma aplicação financeira de curto prazo ou a intenção de utilizar no curto prazo, alta liquidez, isso significa que às vezes ele pode ter um vencimento maior, mas você vai usar e pode resgatar a qualquer momento. Ele é prontamente conversível em montante de caixa, você sabe o valor que vai resgatar, você não tem surpresa na hora do resgate e está sujeito a um insignificante risco de mudança de valor, ou seja, o valor que você vai resgatar é aquele. Pode ser que você tenha ali uma taxa de administração, alguma coisa do tipo, mas nada que faça com que você tenha, digamos, uma perda substancial no seu investimento. Então, se você tem um fundo de investimento, tá, lá no banco, que tem essas características, então ele é equivalente de caixa. Só precisa tomar cuidado, porque quando você faz um fundo de investimento, precisa ver qual é o lastro desse fundo de investimento. Vamos supor que você fez um fundo de investimento e esse fundo está lastreado em ações. Então, o risco de você perder dinheiro nesse fundo é grande. Certo? Agora, você está fazendo, ele é lastreado num item que vai, sei lá, baseado aí na poupança. Olha só, imagina. Né? Então, o seu risco é baixo. Então, aí ele poderia ser classificado como um caixa equivalente de caixa. Mas lembrando que ele tem que atender todos aqueles conceitos. Tudo bem, Thalita? Bom, continuando aqui, ó. Então, a gente tem aí, né, esses conceitos que a gente falou aqui de caixa equivalente de caixa, e a gente tem aqui, ó, então, para ser considerado equivalente de caixa, né? Então, primeiro,
o primeiro tópico ali. Ele precisa ser considerado, ou a finalidade dele tem que ser efetivamente utilização como capital de giro, certo? Depois, ele tem que ser, olha só, então para ser considerado uma aplicação financeira deve ter conversibilidade imediata em montante conhecido, ou seja, eu consigo resgatar e transformar em dinheiro a qualquer momento por um valor pelo valor assim, um valor que eu consigo identificar, que eu consigo saber qual é. Porque ações, pessoal, por exemplo, hoje está um valor, amanhã está outro, tá? Então às vezes o valor pode cair muito ou pode subir muito, e aí você não tem, digamos, condições de você medir o seu fluxo de caixa, tá? E outra, estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Então vejam que esses itens ele está repetindo o que nós falamos aí no slide passado, tá? Bom, tem mais aqui, ó. Ele fala, ó, empréstimos bancários são geralmente considerados como atividades de financiamento. Então, depois ele dá 3 itens ali, tá? Então, empréstimo bancário, pessoal, operação, é financiamento. Então, a gente já sabe, você fez um empréstimo bancário, é uma operação de financiamento. Aí ele fala aqui, ó, saldos a descoberto, cheques especiais e contas garantidas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O que é um saldo a descoberto? O saldo a descoberto é quando você está usando o seu cheque especial, por exemplo. Então, o cheque especial, ele é uma operação de financiamento. Mas, vamos lá, tem um detalhe. A gente tem que levar em consideração aquilo que a gente faz quando a gente classifica uma conta lá que você está usando o cheque especial. Pensa no seu balanço. O que você faz? Primeira opção, vamos imaginar que eu tenho conta em 2 bancos diferentes. O banco 1, eu tenho 10 mil reais no banco, em saldo. O outro, o banco 2, eu estou devendo 5 mil reais. Você está fechando o seu balanço, lá no fechamento, o que você vai fazer? Aquele saldo que você está devendo, você vai colocar como financiamento, tá certo? Ele vai ser empréstimo lá no passivo. Beleza? Esse é o procedimento número 1 que tem que ser adotado. Isso, pessoal, isso que eu estou falando aqui, esse procedimento não é nem necessariamente para fluxo de caixa, tá? Isso é para fechamento de balanço. Bom, opção 2. Você vai simplesmente pegar lá o seu... como se diz? Você vai pegar o banco 1 e o banco 2, eles são o mesmo banco. Ou seja, você tem uma conta corrente na agência A e você tem uma outra conta corrente na agência B, mas o banco é o mesmo. Então vamos supor que na conta corrente 1 eu tenho 10 mil reais, lembrando que é o mesmo banco, tá? E na conta corrente 2 eu estou devendo 5 mil reais. Então veja que pegando o que eu devo e o que eu tenho, me sobra em dinheiro 5 mil reais. O líquido é 5 mil reais em dinheiro. Então, quando você tem essa situação, eu não preciso classificar aquela conta devedora no passivo. Ela vai ficar no meu ativo mesmo. Por quê? Porque o líquido do banco, se for o mesmo banco, se o líquido for uma conta que você tenha saldo, então você mantém no ativo. Se for bancos diferentes, a conta devedora vai para o passivo, tá certo? Bom, e aí então ele fala saldo a descoberto. Esse é o procedimento aqui, e cheques especiais também. É o mesmo procedimento. O único cuidado que a gente tem que ter no cheque especial é o seguinte, gente. Vamos supor que você tem um cheque especial de 5 mil reais. Você não está usando esse limite. Isso significa que você não tem ali nenhuma operação de empréstimo, nem de financiamento, nem nada. Certo? Você só passa a ter o cheque especial, ou melhor, tratar o valor que você está usando de cheque especial como passivo quando você está utilizando esse cheque especial. E o último, a gente tem normalmente contas garantidas. Pessoal, contas garantidas nós temos diversos tipos, tá? Essas contas garantidas aí, a gente precisa, para classificar elas, se é um equivalente de caixa, ou se você tem uma conta corrente, que em tese seria caixa, mas se ali se essa conta corrente é uma conta garantida, então a gente precisa analisar a essência dessa conta. Por quê? Tem determinadas operações que você faz e você tem que deixar uma conta lá no banco, uma conta corrente, mas que você não pode mexer naquela conta corrente. Certo? Então, se você não pode mexer naquela conta corrente, isso significa que esse é um tipo de conta garantida, tá? Ela não é equivalente de caixa. Então, a gente vai ter que analisar para ver se ela vai fazer parte de investimento ou de financiamento. Normalmente vai levar mais para a área do investimento. Você tem outras contas garantidas que estão relacionadas à cobrança, conta garantida que está relacionado à antecipação de duplicatas, enfim. Tá?
uma série de itens. Então, essas contas garantidas, nós precisamos, então, analisar a essência de cada uma delas, tá bom? E aqui embaixo ele fala, ó, os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalente de caixa, porque esses itens são partes da gestão financeira e não de suas atividades. Por exemplo, a própria receita financeira, veja, se eu estiver falando do método direto, tá? Ele sai de aplicação financeira e vai para banco. Os dois estão digamos, entre os equivalentes de caixa. E outra, quando eu tiro um dinheiro do banco e aplico, faço uma aplicação financeira, então esse movimento ele é nulo, tá certo? A gente exclui do fluxo de caixa, porque na prática, pessoal, eu tiro de uma conta e coloco na outra e o efeito total é nulo, é o mesmo. Então ele não altera o seu total. Esse item aqui, ele lembra aquele que nós falamos nas contas da DMPL, quando a gente fala de operação interna, certo? Porque ele entra e sai de patrimônio líquido. Aqui, no caso, ele entra e sai de caixa e equivalentes de caixa. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí, não? Dá um joinha aí para quem entendeu bem, porque, pessoal, esse é bem importante, tá? Dá um joinha aí, beleza, para eu saber. Então, a maioria está dizendo aí que tá ok. Tá. Por que que esse conceito é muito importante? Eu sempre digo o seguinte, pessoal, quando a gente tem, digamos, a gente tem lá, como é que eu posso dizer para vocês, o exame de suficiência, tá? Eu sempre falo para as pessoas que estão fazendo treinamento, eu digo o seguinte, olha, você vai fazer o exame de suficiência, então lá a gente tem a seguinte situação, cai exercícios de fluxo de caixa, você precisa saber 6 conceitos, tá? 6. O primeiro deles, nós acabamos de ver, caixa e equivalentes de caixa. Então, é fundamental você saber o que é caixa e equivalente de caixa. Então, vocês deram um joinha aí, né? Então, tamo junto. Vamos para frente aí nos nossos próximos conceitos, tá bom? Vamos lá. Então, ele fala aqui, ó. Então, a apresentação, pessoal. Sempre que a gente monta o fluxo de caixa, né, ele vai ser apresentado considerando 3 grandes grupos, né? A gente pode falar 4, tá? Mas em tese são 3. 4 digamos, é por mim, tá? Não é pelo fluxo. O fluxo, ele fala os 3. É que o caixa equivalência de caixa, ele também está demonstrado lá no finalzinho. Mas assim, então, ó, deve ser apresentado os fluxos de caixa. Ele é dividido em atividades. Desculpa, pessoal. Ele é dividido em atividades. Então, são 3 grupos de atividades. Atividades operacionais, atividades de investimento e atividade de financiamento. Então, ó, deve ser demonstrada da forma mais apropriada aos seus negócios e deve ser compõe as demonstrações contábeis. Então, vamos lá. Primeiro, então, o fluxo sempre vai ter operacional, investimento e financiamento. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Até hoje, eu não vi nenhum outro fluxo num formato diferente, tá? Então, ele sempre vai ser, dependendo do método que a gente vai ver, mas ele vai ser operacional, investimento e financiamento. Bom, ali no final tinha 2 tópicos. O primeiro, que você tem que demonstrar da melhor forma para gerar informação a partir do seu negócio. Muito bem. Mas ainda assim, pessoal, ali o que ele quer dizer é o seguinte, olha, então o fluxo de caixa ele tem que seguir essas 3 operações. Mas se você tem um método, digamos assim, uma forma que gera uma informação melhor para o usuário, então você poderia utilizar. Gente, mas na prática, eu não vi ninguém até hoje fazer um modelo diferente. Depois aí nas pesquisas de vocês, se vocês tiverem algum caso, vocês podem até me passar, mas eu não vi nenhum até agora. E lá no último item ele fala assim, olha, então o fluxo de caixa é parte das demonstrações contábeis. Então, quando eu entrego as minhas demonstrações contábeis, independentemente do porte da empresa, eu preciso fazer o fluxo de caixa. Ou seja, ele compõe, tá? O fluxo de caixa compõe as minhas demonstrações contábeis. Então, é parte integrante, tá bom? É isso que ele está querendo dizer nesses tópicos aí. Seguindo, então aqui agora ele vai começar a falar o que é cada uma dessas atividades e como que a gente identifica. Primeiro, então o que são as chamadas atividades operacionais? Então, ó, vamos lá. Ó, são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades diferentes da de investimento e de financiamento. Então, vamos por partes aqui. Então, são as atividades geradoras de receita da entidade. Perfeito. Vou explicar isso melhor. E aqui no final ele fala, ó,
e outras atividades diferentes das de investimento e financiamento. Gente, então aqui cabe algumas explicações. Primeiro, por que ele coloca no final dizendo que qualquer outra atividade que não seja investimento ou financiamento? Bom, ele faz esse comentário, pessoal, por um motivo bem simples, tá? Tem determinadas operações lá na sua empresa, muitas vezes, que não fica claro determinada operação, determinado negócio que você fez. Às vezes pode não ficar claro se aquilo trata-se de uma operação, se trata-se de um investimento ou trata-se de um financiamento, tá? Então, às vezes você não consegue identificar. Mas, por quê? Porque o operacional é um pouco mais complexo, eu vou explicar. Quando você fala de investimento e financiamento, é mais fácil você identificar o que é uma operação de investimento e o que é uma operação de financiamento. Vocês vão ver pelo próprio conceito aí. Mas assim, se eu você teve uma operação e você não conseguiu encaixar aquela operação no conceito de financiamento, você teve uma operação e não conseguiu encaixar aquela operação no conceito de financiamento, então veja, não é investimento e não é financiamento operacional, tá? É por isso que ele fala aquele itemzinho no final ali da frase. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Ele diz o seguinte: quando ele fala assim que as atividades operacionais são as principais atividades geradoras de caixa. Muito bem, pessoal. Bom, nós temos aqui que pensar de duas maneiras. Primeiro, a gente pode pensar em operações e a gente pode pensar, desculpa, em atividades, né? Desculpa, eu estou falando operação, mas é atividade. A gente pode pensar em atividades ou a gente pode pensar em contas do balanço. Vamos lá. Quando eu tenho uma atividade, por exemplo, eu faço uma venda, então eu tenho uma atividade operacional, porque ela está gerando receita para a empresa, certo? Agora, quando eu compro uma mercadoria, veja, eu tenho uma operação que eu estou creditando passivo, fornecedores, e debitando estoque, certo? Mas percebam que eu estou falando de contas, conta fornecedor e conta estoque. Mas essa transação, ela é uma operação que gera receita? Será que essa operação gera receita? Porque ele fala que a atividade operacional são atividades que estão relacionadas com a principal fonte geradora de receita da empresa. Então, eu comprar mercadoria gera receita para a empresa? O que vocês acham? Sim ou não? Bom, a Domênica está dizendo que sim. E, de fato, gera. Por quê? Porque eu não posso vender minha mercadoria se eu não comprar minha matéria-prima. Correto? Se eu não posso vender minha mercadoria se eu não comprar digamos, a mercadoria para revender. Ou a mercadoria lá, minha matéria-prima para produzir e revender. Então vejam que, quando eu estou falando de fornecedor, nós estamos falando de uma conta de balanço, tá? E essa conta de balanço, então a Bianca está dizendo que assim, não, só gera no ato da venda. Tudo bem, mas é assim, Bianca, por isso que eu disse que aqui a gente não pode única e exclusivamente pensar só no momento da venda, porque você vai perceber que como nós temos dois métodos, tá? Então se a gente pensa única e exclusivamente só no momento da venda, e outra, vou falar para você, no momento da venda, se você estiver falando no método direto, ainda assim você não teria um efeito no caixa. Por quê? Porque eu posso vender a prazo, veja, eu tenho receita e tenho contas a receber, não influenciou caixa. Então essa operação não deveria aparecer no fluxo de caixa. Agora, quando eu tenho isso no método direto, no método indireto ele aparece, porque ele gerou receita, mas ele gerou contas a receber. Mas veja que no método indireto eu estou trabalhando com contas. Isso significa que eu estou falando, por exemplo, banco, aplicação financeira e caixa, equivalentes de caixa. Eu estou falando clientes, estoques, impostos, né, a recuperar, adiantamento de salário. Normalmente a gente tem despesas antecipadas. Esses itens são operacionais. Se eu for para o meu passivo, eu vou ter lá fornecedor, eu vou ter impostos a pagar, salários a pagar, eu terei lá que mais? Enfim, desde que não seja, nós vamos ver o conceito de financiamento aí, vejam que essas contas elas estão relacionadas com a operação, porque eu gero imposto a partir da minha venda, ou eu gero crédito imposto a partir da compra de matéria-prima. Veja que o final ele sempre está relacionado com a venda e a geração de caixa, tá? Não sei se ficou claro, pessoal. Então, quando a gente vai nesse conceito aqui, ó, né, que a gente fala assim, então são as principais atividades geradoras de receita,
Então, é aquela operação que você compra e vende ativos e passivos, que a finalidade, o objetivo final é gerar a receita. Não é só no momento da venda. Porque no momento da venda você gera receita, mas não necessariamente caixa. Certo? Por quê? Porque se eu vendi a prazo, o caixa vai acontecer quando eu receber essa mercadoria. Tá? Ou seja, quando eu receber essa venda. Então, isso é atividade operacional. Vamos ver aqui, ó. Ele dá alguns exemplos, né? Dá um detalhamento e dá alguns exemplos. Então, ele fala, ó, atividades operacionais é um indicador-chave para saber se, primeiro, a entidade está gerando suficiente fluxo de caixa para amortizar empréstimos, manter a capacidade operacional da entidade, pagar dividendos e juros sobre capital próprio, fazer novos investimentos sem recorrer a bancos, né? E são dados importantes para projeções futuras de caixas operacionais. Então, isso aqui, gente, ó, então as atividades operacionais, como ele fala, é um indicador-chave para você medir a sua operação. Será que o seu negócio, né, aquilo que você está fazendo, está gerando caixa ou não? Percebe? Qual é o, digamos, o caixa que está sendo gerado? Ele vem da operação, porque você pode ter caixa que vem de um investimento, tá certo? Ou seja, você vendeu lá, se desfez de investimento, gerou caixa. Ou você pode ter caixa sendo gerado por meio de financiamento, tá certo? Então, a atividade operacional, ele vai falar do caixa que está sendo gerado no negócio em si. Depois, aqui ele dá os exemplos, então, como eu disse a vocês, ó, recebimento de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviços. Veja que ele usa o termo, pessoal, ó, recebimento e pagamento. Ele usa o termo recebimento e pagamento. Bom, recebimento de caixa decorrente de royalties, honorários, comissões e outras receitas. Pagamento de caixa a fornecedores pela aquisição de mercadorias, serviços. Pagamento de caixa a empregados ou por conta de empregados, né? Ó, recebimento e pagamento de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, anuidades e outros benefícios de apólice que você tem. Ó, pagamento ou restituição de caixa de imposto sobre a renda, ou seja, o imposto de renda que você tem, quando você paga é operacional, quando você restitui também. Aí ele fala, isso aqui é importante, ó, a menos que possam ser especificamente identificados com as atividades de financiamento ou investimento. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o imposto de renda, seja o que você paga ou seja o que você restitui, é uma atividade operacional. Perfeito? Agora, pode acontecer de eu ter imposto de renda proveniente de um investimento. Pode ser que eu tenha imposto de renda a partir de um financiamento. Então, se eu consigo identificar esse imposto de renda em uma operação de financiamento ou diretamente também em uma operação de financiamento, eu posso classificar como investimento ou financiamento. Tá bom? Eu posso. Via de regra, a maioria das empresas, pelo que eu percebo, classifica como operacional. Tá? Bom, ele fala aqui, ó, recebimento e pagamento de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda futura. Tá certo? Então, assim, eu tenho um contrato, aqui ele fala, pode ser contrato derivativo, pode ser contratos aí de instrumentos financeiros que você compra, você recebe e paga. Então, isso faz parte de uma atividade operacional. Tá? Bom, vamos lá. Antes de entrar no investimento Deu para ficar claro, pessoal, o que é? Se sim, faz um joinha aí para eu poder ter uma noção. A princípio, nós vamos treinar um pouquinho mais, isso vai ficar um pouco mais claro para vocês, né? Mas nesse momento, deu para ter uma ideia aí do que é? Bom, a Viviane disse que sim, né? A Bianca disse que sim, a Lígia, né? Então o pessoal aí está falando que está ok. Beleza. Então a Cláudia Queiroz está falando que mais ou menos. Muito bem, Cláudia, é assim. A gente tem que treinar um pouquinho, tá? Por quê? Porque aqui nós estamos falando só do conceito. A hora que eu der o exercício para vocês, aí vocês vão praticar e vocês vão entender e compreender um pouco melhor, tá? Muito bem, então vamos adiante aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, atividades agora de investimento. Percebam que investimento e financiamento é mais simples, o conceito é mais fácil, tá? Ele fala aqui, ó, então atividades de investimento, né? Ele diz aqui, ó, então, investimentos são as referentes à aquisição e venda. Lembre-se, pessoal, eu adquiro ou vendo ativos de longo prazo e de outros investimentos não inclusos nos equivalentes de caixa. Então, ó, quando você compra alguma coisa que é de longo prazo, por exemplo, estou comprando lá, ó, propriedade para investimento
imobilizado, intangível, tá? Eu estou fazendo lá no meu longo prazo empréstimo para empresas coligadas e controladas. Percebam? Basicamente, nós temos esses grupos. Esses itens, eles são investimentos. Outro investimento que ele fala aqui é aquele que não é caixa equivalente de caixa. Então, eu disse para vocês que nas aplicações financeiras, se ela não atender aqueles conceitos, até 90 dias, liquidez, alta liquidez de fácil conversão, com valor conhecido e risco baixo na conversão, né? Se ela não tiver essas características, então ela entra aqui nesse grupo como investimento, tá certo? Mas via de regra, pessoal, investimento nós estamos falando de imobilizado, intangível, aplicações financeiras que não atendem lá os conceitos de caixa equivalente de caixa e aquilo que nós temos lá no realizável a longo prazo, que se trata, por exemplo, de empréstimo para sócios, empréstimos para empresas ligadas, tá certo? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu faço um empréstimo por uma empresa ligada, então isso eu vou classificar como operação de investimento. Porque, em tese, pessoal, como é uma operação de longo prazo, eu estou investindo na outra empresa. Agora, e se eu empresto dinheiro para um funcionário? Vamos imaginar que eu lá na empresa, por algum motivo, acabei emprestando dinheiro para um funcionário lá, sei lá, para ele, por algum motivo qualquer. Pergunto, este empréstimo para o funcionário, ele é o quê? É investimento ou operacional? O que vocês acham aí? Escrevam aí. Muito bem, ó, a Viviane, a Domênica aqui, elas escreveram que é operacional e está correto. Por quê? Porque quando eu faço a operação para o funcionário, veja, o funcionário, os gastos com os funcionários, eles estão relacionados com a operação, com a geração de caixa. Emprestar dinheiro para uma outra empresa ou emprestar dinheiro para os sócios, claro que eles estão lá também para gerar receita, mas não de forma direta, tá certo? Então, quando você empresta, por exemplo, faz empréstimos para alguém que não seja, por exemplo, funcionários, então você tem aí uma atividade de investimento, tá? Então, repetindo, atividades de investimento são as referentes à aquisição e venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não inclusos nos equivalentes de caixa. Então, a gente tem os exemplos aqui, ó. Pagamento de caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível, outros ativos de longo prazo. E aqui ele diz, ó, incluindo os custos de desenvolvimento ativados e os ativos imobilizados de construção própria, tá? Ou seja, então se eu estou ativando alguma coisa, quando eu tenho lá o chamado CPC 20, né? Como que a gente chama? Custos de empréstimos. Custos de empréstimos, Então, nesse caso, a gente tem que imobilizar eles, ele vai ser uma atividade de investimento. Ó, recebimento de caixa, resultante da venda de imobilizado, intangível e outros. Né? Então, ó, pagamento para aquisição ou recebimento proveniente da venda de ações ou instrumentos de dívida. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de participação em outras empresas. Então, quando eu compro participação em outra empresa, é uma atividade de investimento. Quando eu me desfaço dessas ações, então, é uma atividade a gente chama de desinvestimento, mas vai estar no mesmo grupo, tá? Adiantamento de caixa e empréstimos feitos a terceiros, exceto se for feito por instituições financeiras, tá? Bom, por que ele fala exceto por instituições financeiras? Porque, pessoal, emprestar dinheiro no banco é operacional, percebe? Em outras empresas que não são bancos, que não têm a característica de empréstimo, então você está emprestando dinheiro, você está emprestando dinheiro, é uma atividade de investimento. No banco, não. No banco, essa é a atividade dela, tá? Aí tem mais, ó. Então, recebimento de caixa por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos conseguidos a terceiros, pagamento de caixa por contratos futuros, seja termo de opção ou swap. Ele fala, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação imediata ou venda futura, porque ele seria operacional, como a gente viu nos slides anteriores. Ou os pagamentos forem classificados como atividade de financiamento. E aqui é o contrário. Então, aqui é pagamento e aqui é o recebimento. Ó, de contrato, recebimento de caixa por contrato futuro, termo de opção ou swap, exceto quando forem mantidos para negociação ou como classificados como atividades de financiamento. Então, esses são os exemplos que a gente tem, tá? Então, resumindo, pessoal, antes da gente ler aqui, ó, vou voltar no conceito. Resumindo, é assim, é aquilo que você compra de ativo de longo prazo ou, se você vende, e que não é equivalente de caixa. Ponto.
Assim, comprou alguma coisa de longo prazo, adquiriu ou vendeu, mas não é equivalente de caixa, então é investimento. E o financiamento, pessoal, ele também é bastante fácil aqui, ó, né? Porque ele diz assim. Então, o que são os financiamentos? Então, são aquelas atividades que resultam em mudança no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade, que também fala não classificados como operacional. Por exemplo, porque quando ele fala aqui, ó, composição do capital próprio, então ele está dizendo o seguinte: sócio colocou dinheiro na empresa, investimento. Desculpa, financiamento. Por quê? Porque o sócio, né, do ponto de vista do fluxo de caixa, ele está financiando a empresa, tá? Devolvi dinheiro para o sócio é um desinvestimento, então ele sai também do investimento, tá bom? Que mais que eu tenho lá? Então, essa parte, ele fala então da parte, ó, composição do capital próprio. Ele fala aqui, e no endividamento da entidade, não classificadas como operacional. Então, o que ele quer dizer com isso? Veja, se você aumentou seu endividamento, e esse endividamento ele vem por conta da conta fornecedores, então vejam que esse endividamento ele é proveniente de uma atividade operacional, certo? Agora, se você pegou esse endividamento e ele é proveniente de leasing, ele é proveniente de um empréstimo, ele é proveniente de um financiamento, tá certo? Veja que aí eu estou pegando recursos de bancos, de instituições financeiras, tá? Nesses casos, aí nós estamos falando de financiamentos. É uma atividade de financiamento. Então, quando você aumentou seu endividamento, porque você está devendo impostos, isso é operacional. Se eu peguei dinheiro emprestado no banco, então fiz duplicata descontada, como eu disse, empréstimo, financiamento, duplicata descontada, que é um tipo de empréstimo, tudo isso é aumento no capital próprio, aumento no capital de terceiros, aumento no endividamento. Isso aí é uma atividade de financiamento. E o próprio aumento por conta dos sócios, tá? Então, quando eles estão também aumentando o capital, é também uma atividade de financiamento. Então, pessoal, são essas três atividades que nós temos: operacional, investimento e financiamento. Ele vai entrar nos métodos agora, mas é assim, sempre que a gente tem efetivamente um fluxo de caixa, ele sempre vai estar nessa ordem: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento, sempre nessa ordem. Lá no finalzinho do fluxo de caixa, ali então ele vai entrar o caixa, equivalente de caixa, depois eu vou mostrar para vocês. Outra coisa importante é que... puxa, agora esqueci o que eu ia falar, tá vendo? Bom, então a gente tem... é assim, eu lembrei o que eu ia falar. Então, no método indireto, como a gente vai ver, a gente começa classificando, pessoal, as operações a partir do lucro ou prejuízo. Então, vale lembrar que basicamente as contas de resultado, tá? Basicamente as contas de resultado, elas são atividades operacionais, tá? Então, eu estou falando isso porque na hora que a gente for montar o fluxo, depois eu vou ver se eu consigo mostrar uma imagem para você de um fluxo aqui. Na hora que você está mostrando lá, você vai ter assim... lucro líquido ou prejuízo, ajustes, e aí você entra com as atividades operacionais. Em outras palavras, o lucro ou prejuízo ele é proveniente da operação. Então, ele é uma atividade operacional. Tá bom? Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo aí? Se tá ok, dá um joinha pra gente aí, só para eu saber, ou escreve aí, né? Legal. Tá bom, então... Fácil, né, pessoal? Simples, não requer prática nem tão pouco habilidade. Qualquer criança brinca, qualquer criança maneja, né? Bom, precisa praticar um pouquinho, tá? Então a Cláudia fez um comentário agora há pouco. E como a Lígia está falando também, é bastante informação, realmente é bastante informação, né? A gente precisa fazer isso com calma. Então, como eu tinha dito para vocês lá atrás, no início das aulas, eu falei, olha, a gente tem bastante informação, o fluxo de caixa é um pouco mais complexo, então eu vou fazer por partes com vocês. Primeira etapa, nós vamos ver a parte, eu entendo que é bastante operação, como a Lígia está comentando, mas nós vamos então fazer a prática, tá? Não hoje, mas eu vou publicar aí uma coisa para vocês essa semana, para na próxima semana a gente começar a fazer. Eu vou ver se eu mostro para vocês como que é um fluxo. Se não der tempo, pessoal, nós vamos fazer em conjunto na semana que vem, tá bom? Então podem ficar tranquilos aí. Porque se não der tempo de mostrar para vocês, o que eu prefiro
que na semana que vem, eu vou postar um exercício. Eu nem posto no dia, eu posto no dia lá que seja, para que a gente possa projetar, você ter aí o exercício na mão, mas que a gente vai resolver juntos, tá? Talvez os primeiros a gente resolva junto para que a gente possa, então, ficar bastante firmes em fluxo de caixa. Gente, fluxo de caixa é uma dificuldade para as pessoas aí no mercado. Se a pessoa não entende bem o processo, ela vai ter dificuldade depois para montar fluxos de caixa. Claro que hoje, gente, assim, você pega aí os sistemas, por mais, digamos, mais simples que eles sejam, eles estão... você tem lá, aperta o botão, ele gera o fluxo para você, mas tem um detalhe. Você precisa parametrizar o sistema. Então, se você não entende isso que nós estamos falando aqui, você vai ter dificuldade em parametrizar o sistema. Percebe? Então, por que é importante nós entendermos todos os conceitos? Porque depois, na hora que você for pegar o seu sistema lá, sei lá, o Contimatic, for pegar lá o Sage, for pegar qualquer outro sistema, o que vai acontecer? Ali você tem uma parametrização e você precisa entender o que é operacional, o que é investimento e o que é financiamento. Isso significa, pessoal, que a partir de amanhã, depois que vocês tiverem essa aula aqui, se vocês pensarem no fluxo, na hora que você estiver olhando o seu balancete, façam uma classificação, façam um teste. Você vai pegar assim, ó, essa atividade aqui é operacional, essa aqui é financiamento, isso aqui é investimento, tá? Façam esse exercício para vocês verem como vocês vão passar a enxergar o fluxo de caixa, ou melhor, o seu balancete, o seu balanço de uma forma diferente, tá? Muito bem. Continuando aqui, então essas são as atividades de financiamento, ele vai dar exemplos aqui agora, né? Ó. Opa! Então aqui nós temos os exemplos. Ó. Então, caixa recebido pela emissão de ações, né? Pagamento a investidor para adquirir ou resgatar ações, caixa recebido proveniente da emissão de debêntures, empréstimos, ó, títulos e valores, hipotecas, empréstimos. Veja que aqui ele está falando operações que efetivamente se traduzem num financiamento, na busca de recursos, tá? De recursos financeiros. Amortização de empréstimos e financiamentos, incluindo as debêntures que você emitiu, hipotecas. O pagamento de caixa por arrendatário para redução do passivo relativo ao arrendamento mercantil financeiro, ou seja, leasing, tá? Enfim. Então, esses aqui são os exemplos de atividade de financiamento. Muito bem, a gente, ao montar o fluxo de caixa, pessoal, nós vamos divulgar o fluxo utilizando o método direto ou o método indireto. São esses dois métodos aí, tá? Vale ressaltar, pessoal, o seguinte, vocês vão ver o conceito que está aqui no CPC e se eu não me engano, eu coloquei ali um detalhezinho diferente ali no fluxo para facilitar o entendimento, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, nós temos dois métodos, eles mostram dentro dos grupos, eles mostram dados diferentes, mas os resultados das operações, ou seja, das atividades de operacional, investimento e financiamento e o fluxo de caixa no final, será exatamente o mesmo. É um negócio bem interessante, porque você está apurando, por isso que balanço é uma igualdade, né? Porque o que acontece? Você tem dois formatos diferentes, lembrando que assim, vocês vão ver que os dados vêm de lugares diferentes, quer dizer, lugares diferentes assim, né? Você vai captar de forma diferente, mas eles estão na contabilidade. Mas você demonstra de maneira diferente, mas os resultados são os mesmos. Tá? Então isso é bem importante vocês terem em mente, porque senão vai falar assim, puxa, eu vou fazer o método direto, o método indireto, ele vai dar resultado diferente. Não, tá? Bom, vale ressaltar também, pessoal, que nesses dois métodos, hoje, como nós temos sistemas aí, você aperta um botão, você escolhe se você quer método direto ou método indireto. Qual a dificuldade? Parametrização. Então, dificuldade para você usar o método direto ou indireto, hoje, é parametrização. Eu vou ser sincero, pessoal, eu uso um software aí, eu já tentei parametrizar, achei difícil, tanto é que eu faço, via de regra, pelo método indireto, porque é mais prático da gente fazer. Eu não consigo ter controle dessa parte, digamos, financeira do cliente, então não dá para fazer. Eu, como escritório, eu, como terceirizado, não consigo utilizar o método indireto, desculpa, o método direto, então eu uso sempre o indireto. E sendo bem sincero, pessoal, eu faço no Excel, tá?
Eu faço lá na minha planilha de Excel. Do mesmo jeito que vocês vão ver a gente resolver os exercícios aqui, é o jeito que eu faço na prática lá no meu dia a dia. E aí, não estou simplesmente falando para vender meu peixe, não. Eu faço isso e vocês vão aprender a fazer e vocês vão fazer os fluxos de caixas aí para os clientes de vocês. Ó, beleza. Aí vocês vão poder incluir nas notas explicativas, tá? Bom, então, voltando aqui, ó. Então, vamos ver lá. O primeiro método lá que ele fala é o método direto. Então, veja só, pessoal. O conceito do CPC é esse primeiro item aqui só, tá? Esse aqui é o que, se você for ler a norma, vai estar isso aqui. Esses dois aqui foi eu que coloquei. Então, o que é o método direto? Fala, método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos e pagamentos brutos são divulgadas. Bom, consiste em classificar os recebimentos e pagamentos de uma empresa considerando todos os valores efetivamente pagos ou recebidos e utiliza-se partidas dobradas. Muito bem, o que ele quer dizer aqui? Ele fala que, segundo qual as principais classes de recebimento e pagamento, ou seja, os tipos de pagamento e recebimento que você está fazendo. Se é pagamento de fornecedor, se é recebimento de clientes, pagamento de imposto, enfim, qualquer classe de recebimento. Então você vai juntar tudo e vai mostrar no seu fluxo de caixa. Mas você vai fazer isso, pessoal, somente aquilo que foi efetivamente pago. Se você não tem uma operação que saiu dinheiro do caixa, no método direto ele não aparece no fluxo de caixa. Certo? Eu vou mostrar isso para vocês. Então ele fala aqui, ó, utiliza-se as partidas dobradas, tá? E por que a gente fala aqui que ele utiliza as partidas dobradas, pessoal? Porque assim, imagina que você está pegando lá o seu razonete de caixa, banco e aplicação financeira, e toda a movimentação que você tem nessas contas é o que você leva, então, para o seu fluxo de caixa. Tá certo? Você consegue fazer isso. Agora, imagina o volume de operações que você tem. Na mão, pessoal, é impossível você fazer. Tá? Tem mais aqui, ó. Então, as informações podem ser obtidas dos registros contábeis da entidade, como eu falei para vocês, ou ele tem um outro método aqui que é o seguinte, ó, ajustando as vendas, os custos das vendas e outros itens da demonstração do resultado referente. Aí ele dá 3 exemplos aqui, ó, mudanças ocorridas no período nos estoques, nas contas operacionais a receber e a pagar, outros itens que não envolvem caixa e outros itens cujo efeito no caixa sejam fluxo de caixa decorrente de atividade de investimento e financiamento. Então, nós vamos ver isso daqui. Veja que aqui ele entra no método indireto, tá? Mas antes de entrar no método indireto, pessoal, eu vou mostrar isso aí para vocês. Bom, antes deixa eu perguntar. Ficou basicamente claro aí, pessoal, como é o método direto? Eu vou dar mais um detalhe agora. Eu vou entrar no quadro branco e vou desenhar algumas coisinhas para vocês ali, tá? Puxa, pena que eu esqueci meu tablet, senão eu ia desenhar no tablet, esqueci. Mas vou mostrar no quadro branco, tá? Então vamos lá, ó. Vou entrar no nosso quadro branco aqui, tá? E aqui, pessoal, então a gente tem... eu vou fazer aqui, ó. Desculpa aí o... digamos, o mau jeito aí, tá muito ruim, né? Vamos fazer de novo. Oh, meu Deus. Ó, vou tentar, ó, fazendo um razonete aqui, tá? Tentar fazer um outro melhorzinho aqui. Tá ruim, mas tá bom. Vai esse aí mesmo, tá? Muito bem. Se nós formos olhar o que diz aqui a norma, tá? Ele vai falar assim, ó. Então vamos lá, vou voltar aqui, ó. Então ele fala assim, ó, que o método direto, segundo as principais classes de recebimento e pagamento, são divulgadas, e o do meio aqui ele fala, consiste em classificar recebimentos e pagamentos de uma empresa, considerando os valores, ó, os valores que foram, ó, efetivamente pagos ou recebidos, tá? Efetivamente pagos ou recebidos, tá bom? Muito bem, então vamos voltar lá na outra tela. Muito bem, vamos voltar aqui na tela do quadro branco. Bom, aqui, ó, pessoal, então vamos imaginar, eu vou dar aquele exemplo de estoque que eu falei para vocês, ó. Estoque, tá? E fornecedores. Então vamos lá. Fornecedores aqui, ó.
Muito bem, pessoal. Imagina que eu estou fazendo uma operação, que eu estou comprando mercadoria e estou lançando no meu estoque. Vamos supor que eu estou comprando aqui R$1.000, tá? E estou creditando aqui nos meus fornecedores R$1.000, tá bom? Então, olha meu lançamento contábil, pessoal, tá? Eu tenho R$1.000 aqui e R$1.000 aqui. Pergunto a vocês, este lançamento entra no meu fluxo de caixa pelo método direto? O que vocês acham? Sim ou não? O que vocês acham aí? Sim ou não? Não, a Cláudia está dizendo que não. Quem mais? A Domênica também está dizendo que não. Muito bem, pessoal, olha só. A Viviane acha que sim. Então, vamos voltar lá para o nosso quadro branco, tá? Ó. Pessoal, vejam que neste lançamento, ele não está saindo dinheiro do caixa, certo? Ele não sai dinheiro do caixa. Por quê? Ele está entrando no meu ativo estoque, está entrando no meu passivo fornecedor. Se eu fosse fazer o meu fluxo de caixa aqui, ó, então nesse caso, pessoal, eu teria, tá? Ó, vou fazer aqui mais pro cantinho aqui. Neste caso, eu teria, ó, fluxo de caixa igual a 0. Meu fluxo de caixa seria 0. Ou seja, essas operações, elas não entram no meu fluxo de caixa. Por que ela não entra no fluxo de caixa, tá? Porque, pessoal, ela fala o seguinte, ó. Vou reforçar. Consiste em classificar recebimentos e pagamentos considerando os valores efetivamente pagos ou recebidos. Ou seja, são aqueles valores que transitaram sempre pelo caixa ou equivalente de caixa. Passou pela sua conta caixa, passou pela sua conta banco, entra no fluxo. Não passou, ela nem aparece no fluxo de caixa. Certo? Então vamos lá. Você fez uma venda de mercadorias, creditou receita, debitou contas a receber. Não aparece no fluxo de caixa. Método direto, tá, gente? Estou falando do método direto. Você pagou um fornecedor, ó, pagou o fornecedor. O fornecedor já estava lá. Então eu paguei, saiu o dinheiro do caixa. Quando eu estou falando caixa, lembre-se, eu estou falando caixa banco, tá? Entra no fluxo de caixa. Você recebeu do cliente, entra no fluxo de caixa. Eu estou pagando impostos, entra no fluxo de caixa. Eu tenho um crédito de imposto, mas não paguei e não recebi, não entra no fluxo de caixa. Entenderam? Lembrando que eu estou falando do fluxo de caixa pelo método direto. O método direto, ele considera sempre que aqueles valores que foram efetivamente pagos ou recebidos. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos para o outro método aqui agora, que é o método indireto, tá? No método indireto, ele diz assim, ó. Olha lá, o indireto. Então, o método indireto, segundo o qual o lucro líquido ou prejuízo é ajustado. Ah, só um detalhe, pessoal. Esqueci aqui de mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando a gente está falando, aqui, só voltar um pouquinho, desculpa, eu esqueci. Ele fala aqui, ó. Esse item, ajustando as vendas, os custos das vendas e outros itens das demonstrações de resultado, tá? Então, por aqui a gente também consegue fazer o método direto, que seria algo parecido com isso aqui, ó, tá? Então, imagina, eu vou fazer aqui no texto, tá? Imagina que eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho, vou colocar aqui, ó, receitas, tá? Receitas de vendas. Vamos imaginar que você teve uma receita de R$10.000, tá bom? Isso está lá na sua DRE. Você tinha contas, eu vou colocar aqui, ó, clientes, saldo inicial de, vou colocar aqui 3.000, tá? E você tinha clientes saldo final, tá? Igual a R$6.000. Muito bem, pessoal. Vou perguntar aqui para vocês aqui o seguinte, ó. Qual é o fluxo de caixa que nós temos, ou melhor, qual é o recebimento que nós temos nesse caso? Qual é, digamos, o quanto entrou no nosso caixa
nesta operação. Então vejam que o que ele diz, olha, eu pego meu resultado e ajusto pelo que eu tenho no meu ativo ou passivo. Esse caso que eu estou usando aqui, contas a receber. Mas eu teria que pegar cada uma das contas do meu resultado e fazer esse mesmo processo aqui para todas as contas. Vou dar um exemplo. Eu tenho lá despesa com salário, certo? No resultado. Aí eu tenho saldo de salário, salários a pagar no início do período e salários a pagar no final do período. Eu tenho que fazer essa mesma conta que eu vou finalizar ali para vocês. Eu tenho lá, por exemplo, fornecedores. Então, eu tenho compras de mercadorias. Dessas compras de mercadorias que foi lá para o meu custo, né? Quanto eu tenho de fornecedor no saldo inicial e no saldo final. Então, o que eu gastei comprando mercadoria não é o que está no meu custo, certo? Eu preciso fazer a conta do que eu paguei de fornecedor e o que sobrou para o período seguinte. Então, esse é um outro método que ele usa aqui também. Então, veja, ó, quando a gente pega esse método aqui, ó, nós estamos falando o seguinte, ó. Eu peguei aqui, ó, eu tenho uma receita de vendas de R$10.000. Meu cliente de saldo inicial, então significa que eu recebi esse valor. E deixei de receber R$6.000. Então eu tenho 10 mais 3, 13, menos 6. Então, vou colocar aqui, ó. Recebimento de clientes, se eu não estou enganado, nós estamos falando de 7.000. É isso? 10 mais 3, 13, menos 6, 7. Tá certo, pessoal? Muito bem. Ó, isso significa que no meu fluxo de caixa aqui, se eu fosse colocar lá, valor recebidos dos clientes, seria R$7.000. Por quê? Os R$7.000 é o valor que efetivamente transitou pelo meu caixa. Veja, eu vendi 10. Eu tinha um saldo a receber de 3. E ficou um saldo a receber, que vai só para o ano seguinte, de 6. O quanto eu recebi no ano? 7. Por exemplo, a mesma coisa a gente faz com salário. Você teve uma despesa de salário no ano. Lembre-se que a despesa de salário, pessoal, nós fazemos o registro por competência. Então, isso significa que eu estou considerando lá a despesa, mas eu tinha o salário do ano passado que eu paguei e sobrou uma parte do salário desse ano que eu vou ter que pagar no ano seguinte. Percebe? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, este procedimento pelo método direto, ou eu pego as minhas operações lá, diretamente no que eu paguei, no que eu recebi, ou seja, diretamente do meu caixa equivalente de caixa. Posso pegar isso direto no meu razão, por isso que eu falo partidas dobradas. Direto no meu razão, posso fazer isso, ou vou fazer a operação como nós fizemos aqui nesse caso, tá? Vou fazer aí considerando esses ajustes. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, tá bom? Aí a gente entra então aqui, pessoal, ó, no método então indireto, né? Que eu ia começar a falar para vocês. Então aqui ele fala, o método indireto, então, segundo o qual o lucro líquido ou prejuízo é ajustado. Então, diferentemente do outro método, o indireto, a gente começa, o meu fluxo de caixa começa pelo lucro ou prejuízo. Então, o resultado que está na minha DRE é a primeira linha, né? É o meu top line lá na minha DFC. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ajustar esse fluxo de caixa. Ele fala aqui, ó, pelo efeito das transações que não envolvem caixa. Isso significa que aquilo que você reconheceu por competência, tá? E que não passou pelo caixa, então você vai ter que ajustar. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Ó, quaisquer diferimentos ou outras apropriações por competência sobre os recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros. Então, qualquer coisa que você diferiu ou apropriou, fez o chamado accrual lá no fluxo de caixa, então efetivamente você precisa ajustar. Fala aqui, ó, itens de receita ou despesas associadas com fluxos de caixa das atividades de investimento ou financiamento. Por quê? Porque você pode ter itens lá no fluxo de caixa que não são, ou que está no lucro ou no prejuízo, mas que elas estão também lá nas contas de investimento ou financiamento. Então eu preciso tirar isso de lá, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Bom, ele fala aqui, ó, então de acordo com o método indireto, ó, o fluxo líquido das atividades operacionais é determinado ajustando o lucro líquido ou prejuízo, né? Ó, ele fala aqui, ó, mudanças ocorridas no período, nos estoques e nos contas operacionais a pagar e receber.
Itens que não afetam o caixa, tais como depreciação, provisão, impostos diferidos, variações cambiais não realizadas, resultado da equivalência patrimonial, participação de minoritários, tá certo? Porque esses aí são alguns exemplos de itens que não afetam o caixa. Eu digo para vocês o seguinte, ele afeta o resultado, mas não afeta o caixa, tá? E todos os outros itens cujos efeitos sobre o caixa sejam fluxo de caixa decorrentes de investimento ou financiamento, tá? E aqui, pessoal, ele fala apresentação em bases líquidas, né? Ele vai dar mais alguns detalhes aí, mas antes de entrar nas bases líquidas, no imposto e na variação cambial, como ele fala, vamos voltar aqui para o nosso quadro branco, tá? Muito bem. Ó, isso aqui, ó, eu vou apagar, tá? E nós vamos pensar no seguinte aqui, ó. Nós vamos pensar aqui no seguinte, tá? Imaginem assim, ó. Este razonete que nós fizemos aqui de estoque, eu falei para vocês que pelo método direto, tá? Ele não aparecia no balanço. Por quê? Porque você tem uma conta de estoque, você tem uma conta de fornecedor e que diretamente ele não afetou o caixa. Perfeito? Muito bem. Agora eu vou fazer um outro razonete aqui embaixo, tá? Um outro razonete que nós vamos chamar de caixa. Tá? Nós vamos chamar de caixa. Muito bem. O método indireto, pessoal, ó, eu vou colocar aqui para vocês, ó, o meu fluxo de caixa, eu vou escrever aqui, ó, fluxo de caixa, método direto, tá? Então, meu fluxo de caixa pelo método direto, ele é igual a 0. Vou escrever aqui, ó, fluxo de caixa pelo método indireto. Ele vai ser igual a... Vamos ver isso. Muito bem, olha só. Quando nós estamos falando aqui, ó, desse procedimento, então eu já disse para vocês que estoque fornecedor não envolve caixa, então ele tá, o método direto vai ser 0. Agora, o que significa método indireto? Nós já vimos que essa operação aqui, ó, né, esta e esta, não interferiu no caixa. Não interferiu de modo direto, mas ele interfere de modo indireto. Porque quando eu compro a minha mercadoria aqui, ó, eu debito estoque e é como se eu estivesse creditando caixa, tá? Então, ó, debitei estoque, creditei caixa. É como se eu tivesse creditado fornecedores e debitado caixa, certo? Então vejam aqui, ó, que nós temos o estoque que entrou aqui, saiu o dinheiro do caixa, porque é como se eu tivesse comprado à vista, e nós temos os fornecedores que nos forneceram, nos deram mercadorias, e é como se essas mercadorias elas tivessem, digamos, entrando recurso no caixa, tá? Elas estivessem entrando recurso no caixa. Muito bem. Vejam que assim, pergunto, qual é o saldo do meu caixa aqui nesta operação? Ele vai ser igual a, ou melhor, 0. Então vejam, pessoal, seja no método direto ou no método indireto, o resultado do meu caixa vai ser o mesmo, tá? Vai ser o mesmo, certo? Então a Ana está falando que foi 1.000 ali, ou seja, na verdade o resultado do meu caixa é 0, porque eu paguei 1.000 do estoque, mas o fornecedor ele me emprestou 1.000. Vocês entenderam? Então, indiretamente, é como se tivesse transitado pelo caixa. Só que nós não transitamos, porque nós não pagamos de forma direta. Mas é como se tivesse transitado de modo indireto. Entenderam, pessoal? Entenderam a diferença dos dois aí? Nós vamos trabalhar esses dois métodos. Primeiro, nós vamos trabalhar o indireto, que é o mais utilizado. Tá? Quem entendeu aí, dá um joinha aí. Minha querida Cláudia, o Isaac... Né? Quem mais? Carlos, a Domênica. Que bom que vocês estão entendendo aí. A Vanessa, né? Legal aí, Ana Caroline, o Vitor. Muito bem, pessoal. Então, se ficou claro esses itens para vocês, na próxima aula a gente vai
entender esse processo. A gente tem mais 10 minutos, eu só vou finalizar a parte conceitual que a gente tem aqui, né? São poucos slides, ó. Então, ele vai falar aqui, ó, bases líquidas, né? Moeda estrangeira, juros e dividendos e imposto de renda. Então, são poucos itens aqui, tá? Bom, o que ele fala aqui, pessoal, nessa questão das bases líquidas? Ó, então, o fluxo de caixa decorrente das atividades, elas podem ser apresentadas numa base líquida, tá? Quando houver. Esse aqui é bem simples de entender, embora tenha aí 2 ou 3 slides, é simples. Ó, recebimentos e pagamentos de caixa em favor ou em nome de clientes, quando os fluxos de caixa refletirem mais a atividade dos clientes do que a própria entidade. Eu vou ler e aí eu explico. Ó, recebimentos e pagamentos de caixa referente a itens cuja rotação seja rápida, os valores sejam significativos e os vencimentos sejam de curto prazo. Esse primeiro item, ele fala o seguinte: imagina uma imobiliária. A imobiliária, ela recebe todos os aluguéis dos inquilinos, e aí o que ela faz? Ela pega, fica com a comissão dela e repassa esse valor para os proprietários. Então, isso é apresentado em base líquida, porque ela tem um movimento no fluxo de caixa dela enorme, mas aquilo não é dinheiro dela. O que é dinheiro dela é a comissão. Isso é base líquida, certo? Então ele fala aqui, ó, esse é um caso. Isso pode ser com advogado, agência de turismo, agência de publicidade e uma série de outros negócios aí. Aqui embaixo ele fala, ó, recebimento e pagamento de caixa de itens cuja rotação seja rápida. Por exemplo, imagina que você fez lá uma determinada operação, entrou um dinheiro muito grande na sua conta, mas 2, 3 dias depois já saiu. E você teve que pagar ali uma taxa ou teve um rendimento, certo? Então você vai apresentar só o efeito no caixa, digamos, o efeito que ficou no seu caixa, não a entrada e saída. Por quê? Porque você está apresentando em bases líquidas. Tá certo? Porque senão você vai demonstrar uma operação muito grande de entrada e saída e o efeito é nulo. E na prática o que ficou para você ou foi uma despesa ou foi uma receita proveniente dessa operação. Aqui ele dá um exemplo, ó, movimentação, depósitos e saques em contas de depósito à vista em um banco. Então, por exemplo, o banco, o que ele faz? Você deposita e saca, deposita e saca. O banco ele não vai mostrar a entrada, o seu depósito e a sua saída. Por quê? Porque esse dinheiro não é dele. Então há uma movimentação muito grande. Ele vai mostrar aquilo que ele cobrou de taxa e aquilo que é dele, tá? Ó, fundos mantidos para clientes por uma companhia de investimento. Aqui é outra coisa também. Então eu sou um fundo de investimento. Eu tenho, como fundo, uma parte que é a minha comissão, que eu estou lá recebendo, mas tenho o dinheiro do investimento dos investidores, das pessoas que participam do fundo. Consequentemente, pessoal, essas pessoas que participam desse fundo, elas detêm o recurso. Então, na hora que eu, fundo, for apresentar o meu fluxo de caixa, eu vou apresentar numa base líquida e não no dinheiro que o investidor colocou lá. Porque o dinheiro é dele, não meu. Aí ele fala aqui, ó, aluguéis cobrados em nome de terceiros. Esse foi o exemplo que eu dei, certo? Isso é base líquida. Tem mais aqui, ó, então adiantamentos e reembolsos, pagamentos e recebimentos referente a cartão de crédito. Por quê? O cartão de crédito é o quê? Você paga uma conta, a operadora paga e depois você paga a operadora. E ela vai te cobrar uma taxa por isso. Na verdade, ela não cobra de você, cobra do lojista, tá? E depois, se você pagou atrasado, vai ter os juros. Então, isso que reflete o dinheiro da operadora de cartão de crédito é que efetivamente deve ser considerado lá. E tem outros exemplos, ó, compra e venda de investimentos, ó, outros empréstimos de curto prazo. Vou falar aqui como exemplos, que tem vencimento em 3 meses ou menos, a partir da respectiva contratação. Por quê? Porque aqui ele entende que é giro rápido, tá? Então, isso aqui são apresentações em bases líquidas. Isso aqui é bem simples da gente entender. Moeda estrangeira também, então só tem esse slide, ele é bastante simples. Então ele fala, ó, quando você tem uma operação em moeda estrangeira, lá no seu fluxo de caixa, ele tem que ser registrado em moeda funcional, né? Ou seja, a moeda que representa a maior parte das operações da empresa. Ele fala aqui, ó, convertendo-se na data do fluxo de caixa, não na data da operação, ou melhor, desculpa, não na data do balanço, mas na data do fluxo de caixa. Em que momento ocorreu a transação? É ali que você tem que fazer a conversão, ou seja, a taxa histórica, tá? Ó, fluxos de caixas de controlada no exterior devem ser convertidas também em moeda funcional da controladora na data do fluxo de caixa. Veja que ele sempre fala na data do fluxo de caixa, tá?
Porque é esse tipo de operação, tá, pessoal? Quando vocês forem, ele fala aqui do CPC2, ó, efeitos de mudança de taxa e conversão de demonstração. Quando vocês estiverem trabalhando com esse CPC aqui, aí você vai ter digamos, uma situação diferenciada, tá? E aqui você vai perceber que nem todos são convertidos na data da operação, ou seja, como taxa histórica, tá? Ele fala, os efeitos em moeda estrangeira devem ser divulgados conforme diz o CPC2. E por último, né, por antepenúltimo, nós temos aqui os juros e dividendos. Então, esses aqui são itens que a empresa está recebendo ou pagando. Ó, juros e dividendos sobre o capital próprio recebidos e pagos devem ser apresentados separadamente. Ou seja, o que eu recebo é uma coisa, o que eu pago é outra coisa. Devem ser divulgados se forem reconhecidos no resultado ou mesmo que tenham sido capitalizados. Ou seja, se eu tenho lá um investimento e na hora que eu receber isso entrou no meu investimento, aumentou meu investimento, eu preciso divulgar, tá? Se eu tenho isso, eu recebi em dinheiro, tá? Digamos, a empresa que eu investi me pagou dividendos em dinheiro, também preciso divulgar. Ele fala, pode ser classificados, olha que interessante, como operacional, investimento ou financiamento. Ele fala que depende da sua origem, mas olha o que o CPC encoraja ali no último item. Ó, o CPC encoraja que seja reconhecido como operacional. Via de regra, nós temos os seguintes. Juros e dividendos, quando você paga, nós tiramos de financiamento. Quando você recebe, é operacional. Então veja que ele fala aqui que o CPC encoraja, mas não obriga. E o mercado usa mais. Quando você paga, você tira de investimento. Desculpa, você tira de financiamento. Quando você recebe, é operacional. Tá? Esse é o processo. E por último, então, imposto de renda e contribuição social. Esse é bem simples, né? Estamos aí finalizando. Ele fala aqui, ó, devem ser classificados como atividades operacionais. A não ser que você consiga pegar esse imposto de renda e contribuição social e identificar eles diretamente com algumas operações de investimento e financiamento. Se você não conseguir claramente essa identificação, ele é operacional, tá bom? Bom, via de regra, apresentação em bases líquidas, moeda estrangeira pela data da operação e imposto de renda e contribuição social operacional. Dividendos, juros e dividendos, se eu estou recebendo é operacional e se eu estou pagando é diminuição do meu financiamento. Tudo bem, pessoal? Aí a gente finaliza o fluxo de caixa aqui, né? Se eu rodar mais um slide aqui, ó, né, ele encerra, tá? E aí, dúvidas aí? Perfeito? Fácil? É muita informação, eu entendo, tá? Mas na próxima aula, pessoal, né, devo projetar aí para vocês, ó, pode até ser no dia, tá, pessoal? Assim, talvez um dia antes, mas eu vou projetar para vocês lá um exercício para nós desenvolvermos em sala. Na próxima aula, então, o nosso objetivo é desenvolver aí a atividade de fluxo de caixa, tá bom? Então, não vou dar o exercício antes, porque eu sei que vocês não vão conseguir fazer. Eu preciso mostrar aqui para vocês umas planilhas de Excel, mostrar a demonstração, como ela fica, seja no método direto e indireto. Então, vou mostrar para vocês uma de uma empresa grande, né? Vou pegar uma na internet aí, de uma Petrobras aí, para vocês verem como é a demonstração. Tudo bem, pessoal? Essa é a ideia para a próxima aula. Tudo bem aí? Dúvidas? Certezas aí? Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, tá bom. Legal, o pessoal está dando ok aí. Então é isso, pessoal. Por hoje, finalizamos por aqui e nos vemos aí então na próxima aula. Qualquer dúvida, qualquer problema, podem me escrever aí. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos. Fiquem com Deus aí. E tomem cuidado aí, fiquem de casa, fiquem de quarentena em casa e descansem. Tá bom, pessoal? Valeu, fiquem com Deus.